Fala galera, beleza? Você está assistindo o canal 9 volts e hoje a gente vai falar sobre a segunda lei de Kirchhoff para extensões, beleza? Vou fazer aqui 4 exercícios com vocês. Qualquer dúvida, coloca aí no comentário e vamos lá. Primeiro em relação à corrente elétrica desse circuito e o segundo é o sentido da corrente. Então a lei de Kirchhoff, né, a segunda lei, que é a lei de Kirchhoff para extensões, ela envolve você montar uma equação em relação a esse circuito, né? E para fazer isso, né, você vai utilizar a lei de Kirchhoff toda vez que você não quiser reduzir o circuito equivalente, né? Ou realmente não tiver como fazer essa redução, certo? Então, a gente inicia o processo da seguinte forma. Bom, pessoal, então a gente começa resolvendo o circuito nomeando os pontos, né? Então, ponto A, aqui não passou nenhum componente, ponto A também. Passou o componente, muda a letra. B, C, D, E e F. Beleza? E a gente observa essas duas fontes, né? A gente tem aqui uma fonte de 8, uma fonte de 6. O circuito ele vai ser controlado pela fonte de maior valor. Significa dizer que a corrente desse circuito vai sair do polo positivo dessa fonte de tensão, né? No caso aqui 8 volts. Então, essa fonte aqui é que controla o sentido. Esse vai ser o sentido da corrente. Tranquilo isso? Beleza? E ela volta pelo polo negativo, né? A gente chama isso aqui, nessa sequência, de sentido anti-horário da corrente, né? É esse sentido que a gente vai escrever a equação a partir de um ponto que você escolher. Pode ser o A, o B, o C, o D, o E, o F. Você escolhe, tá bom? Então, se o resultado dessa conta que a gente fizer for positivo, realmente o sentido é esse da corrente. Se for negativo, o sentido é contrário ao que você escolheu, beleza? Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, a partir do ponto A. Eu vou escrever assim, ó. Potencial do ponto A passou por um resistor, você vai aplicar a lei de Ohm. R vezes I. Nesse caso aí o R é 3 e a corrente eu vou chamar de I. Vai ser negativo, o resistor representa uma queda de tensão. Então, menos 3I, eu estou no mesmo sentido da corrente. Passou pelo amperímetro, passou pela fonte de tensão, a corrente sai pelo polo positivo, mais 8. Passa por R2, queda de tensão, menos 3 vezes I. Passou por R3, menos 4 vezes I. Chegou na fonte de 6 volts. Saiu pelo terminal negativo, o polo negativo, menos 6. Chegamos no potencial do ponto A, né? Toda equação ela deve ter um ponto de partida e um ponto de chegada, né? Para a segunda lei de Kirchhoff, o ponto de partida deverá ser igual ao ponto de chegada. Ou então, a gente já pode cortar aqui, ó. E aí vai ficar menos 3i mais 8, menos 3i, menos 4i, menos 6 igual a 0. O que a gente cortou aqui? Porque isso são iguais, tá certo? Então vai passar subtraindo, vai dar 0. Então agora a gente vai juntar aqui tudo que tem a mesma letra, no caso aqui o i, ó, que é o da corrente. Vai ficar menos 3, menos 3, menos 6, menos 6, menos 4, menos 10i. E agora os valores das fontes, ó, de 8 e 6. 8 menos 6, 2. Então mais 2, tá bom? Então a gente ficou assim, a equação da gente. Isso aqui que a gente está fazendo é a segunda lei de Kirchhoff, né? Que ele fala que a soma das tensões de um circuito de malha fechada tem que dar 0. Passando esse menos 10i para lá, vai ficar positivo, né? Resolvendo a equação do primeiro grau, né? Então vai ficar 2 dividido por 10, está multiplicando, passa dividindo. Aqui dá 0,2 ampere. Esse é o valor da corrente. Observe que ele deu positivo, né? Se ele deu positivo, realmente o sentido da corrente é anti-horário, né? E o valor dessa corrente é 0,2 ampere.
Beleza, gente? Bom, qualquer dúvida, coloca aí no comentário que eu respondo vocês, tá? Ou eu faço um novo vídeo pra vocês. Vamos lá para a questão número 2 da nossa ficha. Bom, pessoal, então a gente tá aqui no exercício 2, né? No exercício 2 ele pede também a corrente elétrica do circuito, o sentido da corrente e a tensão entre esses dois pontos aqui, ó. P e E, beleza? Então vamos lá, vamos começar pela letra A. Para a gente encontrar a corrente, você já sabe que a gente pode marcar os pontos, né? Eu vou chamar de A, aqui já tem P, eu vou chamar de B, eu vou chamar de C, e aqui eu vou chamar de D, beleza? Então, ó, você escolhe um desses pontos, né? Não precisa ser sempre o A, pode ser B, P, pode ser qualquer ponto do circuito. E o segredo é que você vai escrever uma equação começando por esse ponto e vai terminar nela, certo? Então, eu vou escolher um ponto diferente aqui agora, eu vou escolher o P, certo? Então, ó, e também, né? Além de escolher o ponto, a gente vai escolher o sentido da corrente. Então, observamos o seguinte. Temos três fontes aqui, ó, V2, V3 e V4. Qual dessas fontes tem maior valor? Né? 18, né? E aí, o que a gente vai observar além disso? Essas duas fontes aqui, elas têm a mesma disposição de polaridade, né? Se você observar. E essa daqui está ao contrário. Só que ela é a maior, né? E mesmo se eu somar essas duas, dá 8, ainda é menor que 18. Então, essa maior aqui que realmente controla o circuito, né? Então, o sentido da corrente provavelmente vai ser anti-horário também, certo? Se não for, não tem problema. A equação vai dizer pra gente com sinal negativo, certo? Então, vou considerar aqui o sentido anti-horário e vou escrever a equação passando por todos os componentes. Então, vou começar aqui do ponto P, no sentido anti-horário. Então, ó, tensão no ponto P, o potencial do ponto P, negativo, né? Menos 3, menos 2 vezes I, que vai ser a corrente que vai passar por todo esse circuito. Aqui é um circuito série, mesma corrente, né? Cheguei nessa fonte, negativo, positivo, mais 18, ó, a corrente sai pelo positivo, 18. Encontrou um resistor, né? Uma queda de tensão, negativo da corrente, menos 1 vezes I. E agora outra fonte, indo pelo negativo, a corrente, menos 5. O resistor R1 agora, menos 2 vezes I. E finalmente chegamos aqui, ó, no ponto P. Então igual ao ponto P. Potencial do ponto P. Então a gente pode cortar aqui, ó. Faz a continha. Né? Junta tudo que tem I e tudo que não tem. Então, vou juntar o que não tem, ó. Menos 3, mais 18, menos 5. Né? Então, menos 3 mais 18, mais 15. 15 menos 5, 10. Positivo 10. E agora sobrou aqui tem a variável I, a de corrente. Igual a zero, né? Que a gente cortou. Igual a zero. Juntando os i's, ó, menos 2, menos 1, menos 3. Menos 3, menos 2, menos 5. Então, menos 5i já tá. Então, passa o que tá negativo pro outro lado. Negativo passa positivo. E o que tá multiplicando passa dividindo. Então, 10 dividido por vai nos dar o valor de corrente de 2 amperes. Beleza? Tranquilo aqui a letra A, gente. Então vamos para a letra B agora, tá? Isso aqui foi a letra A. A letra B, o sentido da corrente, né? O resultado dele deu positivo. Então, se deu positivo, realmente o sentido da corrente foi esse que a gente escolheu. Tranquilo? Então vamos à letra C agora. Então, na lei de Kirchhoff, para fazer esse tipo de cálculo é bem tranquilo.
Porque basta você seguir, né, a malha, né, seguir o circuito no sentido que ele está pedindo, né, de P para Q. Então, ó, potencial do ponto P menos 3, a corrente está saindo pelo negativo, menos R3, que é 2, vezes I, 2 vezes I, mais 18, que é a tensão de V4. E aí a gente chegou no ponto Q, um potencial do ponto Q. E aí o I a gente já tem. O I a gente já tem, que é 2. Então ficou assim, ó, potencial do ponto P, menos 3, menos 2, vezes 2, que a gente já calculou anteriormente, mais 18, igual ao potencial do ponto Q. Então, ó, ficou assim, VP, e aí agora a gente vai fazer aqui, ó, menos 3, menos 4, mais 18, igual a VQ. Então, fazendo a conta, né? Menos 3, menos 4, menos 7. Menos 7 mais 18, mais 11. Então, o VP mais 11 igual a VQ. Então, a gente precisa da tensão elétrica entre os pontos P e Q, ou seja, eu vou fazer a ponteira vermelha no P e a ponteira preta no Q. Então, a ordem é P e Q. Então, eu vou trazer VQ para cá e vou passar o 11 que está positivo para lá. Então, menos 11. Então, a tensão, né, a diferença de potencial entre os pontos P e Q, colocando a ponteira vermelha no ponto P e a preta no ponto Q, P e Q vai ser igual a menos 11. Se eu inverter a ponteira, né, vai ser VQ menos VP, vermelha no ponto Q e a preta no ponto P, e aí esse aqui fica positivo. Como ele disse, nessa sequência, né, entre os pontos P e Q, a resposta é menos 11, beleza? Beleza, gente. Então vamos aqui fazer o exercício número 3. Então, a gente já observa que a fonte de maior valor é 20. Tem 3 fontes aqui e a de maior valor é 20. Então, provavelmente, o sentido da corrente é esse. É o sentido horário, certo? E aí, quem vai nos confirmar isso é o resultado. Se ele der positivo, realmente vai ser esse sentido. Se ele der negativo, o sentido é contrário. Então, a gente começa nomeando pontos, né? Que você já sabe fazer isso. A, B, C, D. E aí você escolhe um desses pontos, né? Eu vou escolher aqui o C. E você começa a escrever a equação no sentido da corrente que você escolheu. Então, o potencial do ponto C menos 1 menos R1, que é 2K vezes I. Lembrando que é um circuito série, né? A corrente que vai passar em todos os resistores, em todos os componentes é I. Menos 3K vezes I mais 5 caiu pelo polo positivo, menos 2K vezes I caiu pelo polo negativo, menos 9, menos K vezes I, que é um resistor, menos 1K vezes I, mais 20 caiu pelo polo positivo, mais 20, e finalmente a gente chegou no ponto C, igual a esse. Então você já pode cortar isso aqui com isso, né? E reescrever a equação para facilitar. Menos 2KI, menos 9, menos 1KI. Faça devagar isso aqui, se não errar por besteira. Então vamos juntar aqui tudo que tem I e tudo que não tem I. Vou começar pelo que tem I.
Ó, menos 2. Como tá tudo em K, né? Tudo em 1000. Menos 2, menos 3, menos 5. Menos 5, menos 2, menos 7. Menos 7, menos 1, menos 8. Então vai ficar no total menos 8 K vezes I. Certo? Sobrou quem? Sobrou aqui o que não tem I. Mais 5, menos 9, mais 20, que são justamente os valores das fontes, né? Observe 9, 5 e 20. Então, mais 5 menos 9, menos 4. Menos 4 mais 20, mais 16. Igual a zero. Então agora é só passar essa parcela para o outro lado. 6 igual a 8K vezes I. 16 dividido por 8K vai nos dar o valor de corrente. E você já sabe, quando o K está embaixo, a resposta é em milli. Você faz a continha normal aqui, ó. 16 por 8, 2. Como um K vai ser transformado em miliampere. É o valor da nossa corrente elétrica desse circuito. Beleza? Tranquilo? E aí a gente observa o seguinte, né? Como o resultado deu positivo, realmente o sentido da corrente elétrica é no sentido horário, né? Sentido horário. É o sentido da corrente elétrica, beleza? Vamos pro próximo. Bom, pessoal, o último exercício da lista de hoje. Essa lista se encontra aí na descrição do vídeo para vocês fazerem download aí, tá bom? Qualquer dúvida, bota aí no comentário. Bom, pessoal, então vamos pro quarto exercício da nossa lista. Tá lá na descrição do vídeo, beleza? Então, eu coloquei esse exercício aqui por causa de uma coisa interessante, né? O que acontece quando você tem duas fontes, né, de mesmo valor com polaridades opostas, né? É isso que a gente vai descobrir agora nesse exercício. Então ele está pedindo aí a corrente elétrica do circuito. Então você já sabe que para usar a lei de Kirchhoff no circuito série, a gente começa nomeando os pontos, né? E aí você escolhe o sentido da corrente, certo? Baseado aí na fonte de maior valor. Só que essas são de mesmo valor. Então, nesse caso, como é que a gente vai proceder? Então, veja, você escolhe, tá? Eu vou escolher aqui o sentido horário, né? Se eu tiver certo, o resultado será positivo. Se eu tiver errado, o resultado vai ser negativo, aí o sentido é o contrário, né? Mas o valor será o mesmo. Então, a gente escolheu o sentido aqui horário, né? Aleatoriamente. E aí vamos montar a equação da malha, né? Então, saindo do ponto A, tá bom? Então, potencial do ponto A menos 1 vezes I, né? A corrente que passa por todos os resistores, né? E fontes desse circuito. Saiu pela fonte pelo polo negativo, né? Menos 9. Passou pelo resistor, menos 4 vezes I. Passou pelo outro resistor, menos vezes I. Passou pelo outro, menos 3 vezes I. E agora a gente tem uma fonte e ela sai pelo polo positivo, então mais 9. Chegamos no potencial do ponto A. Aí a gente já sabe que pode cortar aqui. E aí ficou menos 1I, menos 9, menos 4I, menos 1, 3I, mais 9, igual a 0. E aí, se você juntar os i's aqui, o que é que vai acontecer, né? Menos 1, menos 4, menos 5. Menos 1, menos 6, menos 3, menos 9. Então, a gente vai ter menos 9i. E aí sobrou o valor das fontes, né? Menos 9 mais 9. E aqui é que vai acontecer o detalhe, né? Quando a gente fizer essa conta, o menos 9 mais 9 vai dar quanto? Vai dar zero, né? Esse vai ser o resultado aqui. Zero. Né? Igual a zero. Então, a corrente aqui, ela só pode ser zero. Zero ampere. E o que é que a gente mostra com isso? É que
quando você tem, mesmo um circuito fechado, fontes idênticas, né, de mesmo valor e de polaridade oposta, a corrente do circuito vai ser zero. Tá bom? Isso é uma dica aí que eu deixo pra vocês. Vocês ficarem espertos aí nesse exercício, tá bom? Beleza?